O último latido. Era uma noite estranhamente silenciosa, e a névoa cobria a praça central de Jaboticabal como um cobertor denso. Eu estava passeando com Tobias, meu cachorro. Ele puxava a coleira com entusiasmo, mas algo naquela noite parecia errado. "Tobias, calma, menino", sussurrei, tentando conter seu ânimo repentino. Foi quando o vi. Um homem parado à distância, envolto em um sobretudo preto e com um chapéu de aba larga que obscurecia seu rosto. Meus passos pararam. Algo nele fazia meu estômago revirar. Ele não se moveu, mas era impossível não notar que seus olhos, brilhando sob a luz fraca do lampião, estavam fixos em mim. "Quem é você?", perguntei em voz alta, minha voz tremendo mais do que eu gostaria. O homem não respondeu. Tobias começou a rosnar, algo raro para ele. Antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo, outras figuras emergiram das sombras. 3 pessoas, todos vestidos de maneira antiquada. Seus movimentos eram estranhamente sincronizados, como se fossem bonecos controlados por fios invisíveis. "Ei, o que querem?" Minha voz saiu mais alta dessa vez, misturando-se ao som da névoa que parecia quase viva ao nosso redor. Um dos estranhos murmurou algo que eu não conseguia entender, e meu coração disparou. Tobias deu um ganido alto e inesperado, arrancando a coleira de minhas mãos. "Tobias, volta aqui!" gritei, mas ele desapareceu na névoa. Não. Onde você vai?" Senti lágrimas brotarem, mas me virei para encarar os estranhos. Eles estavam mais próximos agora, formando um círculo ao meu redor. "Por favor, eu só quero o meu cachorro de volta", implorei, tentando não entrar em pânico. Mas eles ignoraram minhas palavras. Em vez disso, começaram a murmurar em uníssono, seus gestos tornando-se quase ritualísticos. "Quem são vocês? O que estão fazendo?" Minha voz estava carregada de desespero. Uma mulher entre eles ergueu o rosto e eu percebi que seus olhos eram errados. Não havia humanidade neles, apenas um brilho intenso, quase animalesco. "Tudo será revelado", disse ela em uma voz que não parecia natural, como se várias vozes falassem ao mesmo tempo. O sacrifício começou. Sacrifício? Minhas pernas tremeram e eu tentei recuar, mas parecia presa. Meu corpo não me obedecia. "Por favor, eu não quero problemas." Os sons de latidos ao longe cortaram o silêncio. Meu coração apertou com uma esperança breve. "Tobias? É você?" gritei, mas o som estava errado. Não eram latidos normais. Havia algo distorcido e grotesco neles. As figuras pararam por um momento, olhando umas para as outras. "Eles estão aqui", sussurrou o homem de sobretudo. Era a primeira vez que eu ouvia sua voz. Fria, calculista. "Quem está aqui?" perguntei, mas ele apenas riu, uma risada que fez minha pele arrepiar. Tobias surgiu da névoa. Meu coração quase parou ao vê-lo, mas algo estava errado. Ele não era mais meu Tobias. Seus olhos brilhavam de uma maneira não natural, e sua boca parecia deformada, como se não pertencesse mais ao mundo que eu conhecia. "Não pode ser. Tobias?" Meus lábios tremiam, mas antes que pudesse me mover, os outros cães emergiram. Eles pareciam errados, como Tobias, mas ainda piores, distantes daquilo que um dia foram. "Deixa perceber", disse o homem de sobretudo, enquanto os cães se aproximavam. "É o ciclo. Tudo retorna ao equilíbrio." Me senti fraca. A névoa ao meu redor parecia estar sugando minha energia, e eu mal conseguia respirar. Olhei para Tobias novamente, tentando encontrar algo familiar nele. "Por favor, Tobias, sou eu." Mas ele não reagiu. "O que vocês querem de mim?" murmurei, quase sem forças. A mulher com os olhos brilhantes se abaixou na minha frente, me olhando profundamente. "Não é você. É o que está por trás de você." Eu não sabia o que ela queria dizer. Não tinha como saber. Mas naquele instante, algo no horizonte chamou a atenção deles. Uma luz brilhante cortou a névoa, e por um momento eles pareceram desconfortáveis. A mulher se levantou rapidamente e o homem de sobretudo falou: "Não estamos sozinhos.
Partimos agora. Antes que eu pudesse perguntar ou entender, tudo começou a desaparecer. Os cães, os estranhos, o nevoeiro, tudo parecia se dissolver no ar. Só restava eu, sozinha na praça vazia. Tobias? Chamei, minha voz um sussurro quebrado. Não havia resposta. Ele se fora, junto com aquelas coisas. Nunca soube o que aconteceu realmente naquela noite, mas sei que algo mudou em mim para sempre. As luzes da praça piscaram de volta e a cidade parecia normal. Mas eu sabia que nada ali seria normal de novo. O primeiro beijo. Era uma noite quente e abafada, e a festa na casa de Clara estava a todo vapor. Eu estava nervosa, mas animada. Meu coração batia forte porque sabia que esta seria a noite em que finalmente teria meu primeiro beijo. O garoto novo, Lucas, estava lá, e ele parecia tão misterioso quanto charmoso. Ele me olhou do outro lado da sala, e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Oi, você está se divertindo? Perguntei, tentando soar casual quando finalmente criei coragem para falar com ele. Ele sorriu, um sorriso que parecia ao mesmo tempo encantador e estranho. Sim, mas acho que a festa ficou mais interessante agora, ele respondeu, sua voz baixa e envolvente. Meu rosto ficou quente, e eu ri nervosamente. Quer dar uma volta lá fora? Está muito barulhento aqui, sugeri. Ele assentiu, e nós saímos para o jardim, onde a música era apenas um eco distante. O ar fresco era um alívio, mas havia algo na escuridão que parecia mais pesado do que deveria. Você é nova na cidade, certo? Perguntei, tentando quebrar o silêncio. Sim, me mudei há algumas semanas, ele respondeu, olhando para o céu estrelado. E você? Sempre morou aqui? Sim, desde que nasci, respondi, sentindo-me estranhamente vulnerável sob o olhar dele. Havia algo nos olhos de Lucas que parecia diferente. Você é diferente das outras pessoas daqui, ele disse, inclinando a cabeça como se estivesse me estudando. Diferente como? Perguntei rindo nervosamente. De um jeito bom, ele respondeu, mas havia algo na maneira como ele disse isso que me deixou inquieta. Caminhamos até um canto mais isolado do jardim, onde as luzes da casa não alcançavam. Meu coração estava disparado, e eu não sabia se era por causa da emoção ou do nervosismo. Você está bem? Ele perguntou, inclinando-se ligeiramente para mim. Sim, só um pouco nervosa, admiti, rindo de mim mesma. Não precisa ficar nervosa, ele disse, sua voz quase um sussurro. Ele se aproximou e eu senti meu coração quase parar. Era o momento que eu tinha imaginado tantas vezes, mas agora parecia surreal. Posso te beijar? Ele perguntou, sua voz suave e hipnotizante. Eu apenas assenti, incapaz de formar palavras. Ele se inclinou e nossos lábios quase se tocaram quando algo mudou. O ar ao nosso redor parecia ficar mais frio e um cheiro estranho, metálico, invadiu o ambiente. Lucas? Perguntei, recuando ligeiramente. Seus olhos, que antes eram de um castanho profundo, agora brilhavam com um tom amarelado e inumano. O que está acontecendo? Minha voz saiu trêmula e eu dei um passo para trás. Eu avisei que sou diferente, ele disse. Sua voz agora mais grave, quase gutural. Sua pele começou a mudar, ficando pálida e translúcida, como se algo estivesse tentando emergir de dentro dele. Isso não é real, murmurei, tentando convencer a mim mesma enquanto meu corpo congelava de medo. Você queria me conhecer, não queria? Ele perguntou, sua voz ecoando de uma maneira que não fazia sentido. Lucas, por favor, pare, implorei. Mas ele apenas sorriu. Um sorriso que agora parecia mais uma ameaça do que um gesto amigável. Não tenha medo. Isso é quem eu realmente sou, ele disse, enquanto suas mãos se transformavam em algo que parecia garras. Eu queria correr, mas minhas pernas não me obedeciam. Por favor, me deixe ir, sussurrei, lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Você não entende, não é? Você me escolheu, ele disse, dando um passo em minha direção. Eu não escolhi nada, gritei,
finalmente encontrando minha voz. Ah, mas escolheu. Quando decidiu falar comigo, quando me trouxe aqui, ele respondeu, sua forma agora completamente diferente. Ele não era mais humano. Sua pele brilhava sob a luz da lua e seus olhos pareciam perfurar minha alma. Por favor, Lucas, eu só quero ir para casa, implorei, minha voz quebrada pelo medo. Não há mais volta, ele disse, estendendo a mão para mim. Eu recuei, tropeçando e caindo no chão. Fique longe de mim! Gritei, tentando me afastar. Você não entende o que está acontecendo, mas vai entender, ele disse, sua voz agora um rugido. O jardim ao nosso redor parecia mudar, as sombras se alongando e se movendo como se tivessem vida própria. Lucas, por favor, eu não quero isso, implorei. Mas ele apenas riu, um som que parecia vir de todos os lugares ao mesmo tempo. Não é sobre o que você quer, ele disse, inclinando-se sobre mim. Eu fechei os olhos, esperando o pior, mas então ouvi um som distante, como se alguém estivesse chamando meu nome. Natália, onde você está? Era a voz de Clara, e ela parecia estar se aproximando. Clara! Gritei, minha voz cheia de desespero. Lucas recuou, seus olhos brilhando com algo que parecia raiva. Isso não acabou, ele disse antes de desaparecer nas sombras. Clara me encontrou e eu me joguei em seus braços, chorando descontroladamente. O que aconteceu? Você está bem? Ela perguntou, mas eu não conseguia responder. Tudo o que eu sabia era que nada seria o mesmo depois daquela noite. A maldição da BR-251. A noite estava escura como o breu, e a BR-251, conhecida por suas curvas traiçoeiras e histórias de acidentes, parecia mais sinistra do que nunca. João, um caminhoneiro experiente, dirigia seu caminhão carregado de grãos em direção a Montes Claros. Ele já havia ouvido histórias sobre a estrada, mas nunca acreditara em nada além de coincidências e má sorte. Enquanto passava pelo trecho próximo à Serra de Espinhaço, o rádio começou a chiar. Ele tentou ajustar a frequência, mas tudo o que conseguiu foi um som abafado, como se alguém estivesse sussurrando. Deve ser interferência, murmurou para si mesmo, tentando ignorar o arrepio que subia pela espinha. De repente, ele avistou uma figura na beira da estrada. Era uma mulher vestida de branco, com cabelos longos cobrindo o rosto. João hesitou, mas decidiu parar. Moça, tá tudo bem? Precisa de ajuda? Perguntou, abaixando o vidro. Ela não respondeu, apenas apontou para a frente. João olhou na direção que ela indicava, mas não viu nada além da estrada vazia. Quando voltou a olhar para a mulher, ela havia desaparecido. Isso tá ficando estranho, pensou, acelerando o caminhão. Mas a sensação de estar sendo observado não o abandonava. Ele olhou pelo retrovisor e, por um breve momento, jurou ter visto a mulher sentada na carroceria. Mais à frente, ele encontrou outro caminhoneiro parado no acostamento. Era Pedro, um velho amigo. João, você viu ela também? Perguntou Pedro com o rosto pálido. Vi quem? Respondeu João, tentando manter a calma. A mulher de branco. Dizem que ela aparece para quem vai morrer na estrada. João riu nervosamente. Deixa de besteira, Pedro. Isso é só lenda. Mas Pedro não parecia convencido. Cuidado, João. Essa estrada já levou muita gente. Os dois seguiram viagem juntos, mantendo contato pelo rádio. Mas conforme avançavam, coisas estranhas começaram a acontecer. As luzes do caminhão de João piscavam sem motivo, e ele ouvia sussurros vindo do banco de trás, mesmo estando sozinho. Quando chegaram ao trecho conhecido como Curva da Morte, Pedro gritou pelo rádio. João, freia, tem algo na estrada! João pisou no freio, mas era tarde demais. O caminhão derrapou e saiu da pista, capotando várias vezes antes de parar. Quando ele abriu os olhos, estava deitado na grama, com o caminhão destruído ao lado. Ele ouviu passos e, ao olhar para cima, viu a mulher de branco. Eu avisei, ela sussurrou, antes de desaparecer novamente. Pedro chegou correndo, mas não encontrou ninguém além de João. Você tá bem, cara?
O que aconteceu? João não conseguiu responder. Ele sabia que nunca mais seria o mesmo depois daquela noite na BR-251. A besta da BR? Na BR-287, uma estrada que serpenteia o interior do Rio Grande do Sul, os faróis dos caminhões eram os únicos pontos de luz cortando a escuridão. O som dos motores era abafado pelas árvores densas ao redor, enquanto o ar parecia carregado de algo estranho, algo que nenhum dos caminhoneiros conseguia explicar. João Bigode, um veterano das estradas, e Carlos, um jovem na boleia em sua primeira viagem longa, dividiam a cabine de um antigo Scania azul. "Cara, essa estrada à noite é esquisita, né?" disse Carlos, olhando fixamente para a rodovia que se perdia no escuro. João deu uma risada curta. "Esquisita? Isso aqui é um paraíso comparado ao trecho da RS 040 que pega lá perto de Capivari da Serra. Mas te confesso, tem umas histórias que a gente ouve por aí que fazem até cabra macho pensar 2 vezes antes de viajar de noite." "Tipo, o quê?" Carlos perguntou, tentando parecer despreocupado, mas seu olhar traía a curiosidade. João fitou o retrovisor por um instante, como se estivesse calculando o quanto poderia assustar o colega sem exagerar. "Bom, dizem que uma vez, numa noite como essa, um caminhoneiro parou no acostamento por causa de um barulho estranho vindo do motor. Quando foi checar, juram que viu algo. Não sei o que era, mas o cara nunca mais voltou para a estrada." "Algo? Tipo, o quê?" insistiu Carlos, sentindo um arrepio gelado subir pela espinha. João deu de ombros. "Uns falam de uma criatura, uns troços sem explicação, grande, disforme. Outros dizem que era só a imaginação do sujeito. De qualquer jeito, ele largou o caminhão lá e sumiu. Ninguém viu mais o homem." Carlos engoliu seco, mas forçou uma risada. "Ah, história de boteco, isso sim." João balançou a cabeça, mas antes que pudesse responder, os dois foram interrompidos por um som que parecia vir da mata à beira da estrada. Era um som grotesco, como algo sendo rasgado, mastigado de forma brutal. João instintivamente reduziu a velocidade. "Que diabo é isso?" murmurou ele, apertando o volante. Quando os faróis iluminaram o acostamento, os dois congelaram. Uma figura horrenda e disforme estava curvada sobre um animal morto, possivelmente uma vaca que havia se perdido do pasto. A criatura tinha membros desproporcionais, como se fossem de origens diferentes, retorcidos de uma forma que desafiava qualquer lógica anatômica. Seus olhos brilhavam com um reflexo opaco e inquietante, e sua boca, aquilo que se poderia chamar de boca, era uma fenda irregular que se movia de maneira antinatural, devorando a carcaça. Carlos tentou gritar, mas o som morreu na garganta. João, apesar de décadas enfrentando situações difíceis na estrada, estava paralisado. A criatura levantou a cabeça, encarando-os diretamente. Foi apenas por alguns segundos, mas pareceu uma eternidade. Então, com uma velocidade inacreditável, desapareceu na escuridão da mata, levando consigo o que restava do animal. João pisou no acelerador, como se a própria estrada pudesse engolir a cena que haviam acabado de presenciar. "O que foi isso?" Carlos finalmente conseguiu gritar, a voz trêmula. João não respondeu de imediato. O suor escorria pela testa, e suas mãos estavam firmemente grudadas no volante. Quando finalmente falou, sua voz estava rouca. "Cara, nunca mais fale disso com ninguém, entendeu?" Carlos apenas acenou com a cabeça, ainda olhando pela janela, como se esperasse que a criatura emergisse da mata a qualquer momento. Ao chegarem ao próximo posto de gasolina, ambos desceram do caminhão em silêncio. João foi direto ao banheiro, enquanto Carlos pediu um café forte, suas mãos ainda tremendo. O frentista, percebendo a tensão, perguntou: "Tudo bem com vocês?" Carlos hesitou, mas antes que pudesse responder, João voltou e cortou: "Nada, só cansaço. Longa noite." E assim, a viagem continuou. Mas nenhum dos dois jamais esqueceu o que viram naquela noite sombria no interior do Rio Grande do Sul. E ao longo dos anos, mesmo quando contavam histórias da estrada, evitavam mencionar aquela criatura inexplicável,
como se falar dela pudesse convocá-la novamente. Se precisar de algo mais ou mais detalhes, posso continuar desenvolvendo. Relato de um caminhoneiro. A vida de um caminhoneiro de longa distância é muito difícil. Longas e tediosas horas na estrada, longe da família por dias ou mesmo semanas seguidas. Como Mike Kelly explica, eles também testemunham muitas coisas estranhas e incríveis em suas viagens interestaduais. No entanto, Mike não estava preparado para o que experimentou uma noite de verão em uma pequena parada de caminhão no meio do nada. Dificilmente um lugar onde se esperaria a aparição de um fantasma, se é que era isso mesmo. Aqui está o que o caminhoneiro Mike disse em um fórum. Sou um motorista de caminhão rodoviário e dirijo em todos os 48 estados do sul dos EUA. Vejo algumas coisas incomuns de vez em quando, mas nada se compara ao que encontrei na Palestina, Arkansas, em meados de junho de 2011. Eu estava em uma longa viagem de Detroit, Michigan, para Houston, Texas. Este era o terceiro dia da minha viagem e eu estava começando a ficar cansado de tanto dirigir naquele dia. Notei uma parada de caminhão, posto de gasolina ao lado da I-40. Parei e decidi encerrar a noite. Eu estava à frente do que estava planejado, então teria uma longa pausa de 14 horas em vez das 10 habituais. Não gostei do local imediatamente, mas não tive outra escolha. Os banheiros estavam sujos e tinham pichações suficientes nas paredes para se classificar como uma parada de caminhões no centro da cidade, embora eu estivesse praticamente no meio do nada. Também era uma pequena parada, com estacionamento para apenas uma dúzia de caminhões. Depois de me lavar, comprei um pouco de comida quente e fui para o meu caminhão. Sentei-me na cadeira do motorista e ouvi rádio enquanto jantava com as janelas abertas, deixando entrar o vento seco do anoitecer. O rio Mississippi tinha começado a inundar, mas não chovia há mais de uma semana. A área ao redor estava começando a se parecer mais com Nevada do que com Arkansas. Terminei minha refeição e me limpei um pouco. Desci da cabine para a calçada quando uma rajada de vento quente me atingiu. Fui até a lixeira, joguei meu lixo dentro e comecei a caminhar lentamente de volta para o caminhão. Peguei um cigarro sem filtro, encostei-me na lateral da cabine respingada de insetos e acendi-o com o isqueiro. Gostei da fumaça enquanto observava o pôr do sol no horizonte. Mas alguns caminhões pararam em alguns lugares. Vi um cara saindo da loja com uma garrafa de cerveja na mão, olhando em volta nervosamente enquanto caminhava rapidamente para o seu veículo. A vida de um caminhoneiro. Algo interessante e novo todos os dias. Arriscando o emprego por causa de uma cerveja nojenta. Subi de volta na cabine do caminhão, caí de volta no beliche, coloquei um pijama e me deitei para descansar um pouco. Não me incomodei em definir um alarme. Senti o sono tomar conta de mim e aceitei enquanto caía no mundo dos sonhos. Acordei com a cabine do caminhão balançando violentamente, derrubando no chão a garrafa de água que coloquei na minha mesa de cabeceira. Sentei-me totalmente acordado e apertei o botão no rádio. Alarme do caminhão. Era pouco depois das 3 da manhã. Abaixei-me e agarrei a garrafa de água que havia caído, torci a tampa e tomei alguns goles profundos antes de me perguntar o que havia balançado minha caminhonete com tanta violência. Então me lembrei. O vento. Eu me acomodei, baixei minha frequência cardíaca e deitei minha cabeça no travesseiro. A caminhonete balançou novamente, derrubando meu cinzeiro que eu havia colocado no porta-copos e mais uma vez jogando minha garrafa de água no chão. Acendi a luz do teto, calcei os sapatos e peguei outro cigarro do maço. Abri as cortinas, sentei-me na cadeira do motorista e apaguei a luz. Abri a porta e percebi que havia esfriado consideravelmente. Desliguei a caminhonete, coloquei as chaves no bolso e desci na calçada para olhar ao redor. A essa hora da noite, a parada de caminhões tinha apenas as luzes das bombas de gasolina ao redor, e a luz delas não alcançava o estacionamento de caminhões. Olhei em volta por um momento, acendi meu cigarro e então percebi algo. O vento tinha parado de soprar. Eu me perguntei o que fez meu caminhão balançar tão violentamente. Terremoto, talvez? Eu sabia que alguns haviam sido relatados em Memphis,
e provavelmente estava perto o suficiente para ter sentido um tremor, mas aquele movimento de balanço não parecia de um terremoto. Parecia que o vento batia na lateral da minha caminhonete com uma rajada forte. Curiosa e cautelosamente, dei a volta pela frente do meu caminhão em direção ao lado do passageiro e olhei para o comprimento do meu trailer. Percebi um movimento, baixo no chão, cerca de 1 metro. Não rápido. Usei minhas chaves para destrancar a porta do passageiro, pulei e peguei minha grande lanterna de um compartimento de armazenamento superior. Eu desci de volta e tranquei a porta. Acendi a luz e iluminei a lateral do meu trailer. Havia uma jovem parada no campo cerca de 3 metros atrás do meu caminhão, mas quando olhei com mais atenção, ela não estava mais lá. Bem, como eu disse antes, os motoristas de caminhão veem algo novo todos os dias. Isso era certamente novo. Comecei a andar em direção à traseira do grande veículo, examinando o campo com minha lanterna em busca de qualquer vestígio da garota que acabara de ver. Quando cheguei na parte de trás, não havia nenhum vestígio. Deve ter sido apenas meus olhos me pregando uma peça. Caramba, eu nem mesmo acordei totalmente ainda. Eu olhei por cima do ombro. Não havia carros nas bombas e o frentista definitivamente não tinha me notado. Senti o chamado da selva e não tive muita vontade de entrar na loja de pijama. Eu estava no meio do nada e ninguém podia me ver, então não imaginei nenhum dano, nenhuma regra infringida. Eu estava na parte traseira do trailer e fiz meu negócio, procurando por aquela garota novamente, também esperando que ela não estivesse se escondendo atrás de algo e me observando fazer aquilo. Deixei aquilo tudo para lá e caminhei para o lado do motorista em direção à cabine. Eu dei as últimas tragadas no meu cigarro e o joguei no estacionamento. Usei minhas chaves para destrancar a caminhonete e abri a porta. Assim que plantei meu pé na carenagem, ouvi uma risadinha distinta, a risadinha de uma garota. Eu recuei e apontei a lanterna ao redor. Nada novamente. Isso está ficando meio assustador, eu disse em voz alta. Ele me ouviu. Uma voz de menina respondeu de volta. Eu pulei para trás, para longe do caminhão. A voz veio de dentro da cabine. Algo estava errado. O caminhão inteiro estava trancado enquanto eu estava andando ali fora. Não havia como alguém entrar sem quebrar uma janela. Preparando-me para o que seria no mínimo um encontro desagradável, dei um passo para cima na carenagem e inclinei minha cabeça para dentro da cabine. Tem alguém aqui? Perguntei. Eu apertei o botão para ligar a luz do dormitório. Eu subi. Coloquei um joelho no assento e olhei para o beliche. Boa noite, disse uma voz suave que parecia emanar de todos os lugares ao meu redor. Estremeci ao ouvir aquela frase e senti um calafrio percorrer meu corpo. Eu deslizei para fora do assento e me levantei na cabine, batendo minha têmpora nas caixas de armazenamento superiores. Olhei ao redor do dormitório. Ninguém estava lá. Virei-me e arrastei-me para dentro da cabine para fechar a porta quando vi a jovem parada do lado de fora na calçada, olhando para mim com olhos sem vida. Esses olhos, veja você, não foram feitos para uma pessoa normal. Eles foram projetados para um predador. E de repente eu me senti como uma presa. Estendi a mão, bati a porta e botei a chave na ignição. Decidi rapidamente que não ficaria ali pelo resto da noite. Virei a chave e ouvi o motor do meu caminhão ganhando vida, junto com o zumbido familiar e irritante que era meu medidor de pressão de ar me dizendo que eu não tinha ar suficiente para liberar os freios. Dei uma olhada furtiva para fora da janela e lá estava ela, imóvel como uma árvore, olhando para mim e sorrindo. Eu não queria chegar mais perto da janela até que estivesse pronto para colocar meu caminhão em movimento. Aquilo estava estranho demais e eu não queria fazer parte disso. Essa garota não era humana, pelo menos não mais. Era quase como se ela fosse algo tão desumano que tomaria a forma de um humano. É difícil para explicar, e me sinto mal só de pensar nisso. Ouvi a sirene desligar e bati nas válvulas para fornecer ar ao meu sistema de freio. Quando o sistema começou a arejar, a sirene voltou a soar. Dane-se isso, pensei comigo mesmo. Eu tenho o suficiente para sair daqui. Desengatei a embreagem, engatei a marcha
e saí do estacionamento rugindo como se o próprio diabo estivesse atrás de mim, o que, pelo que eu sabia, ele estava. Olhei no espelho lateral quando estava prestes a virar à direita e vi a garota banhada pelo brilho vermelho e âmbar das minhas luzes traseiras. Ela estava sorrindo para mim e acenando. Eu voei por entre minhas marchas o mais rápido que elas me deixaram enquanto voltava para a interestadual. Dirigi por cerca de 45 minutos, apertando repetidamente o interruptor para ligar minhas luzes interiores, para olhar ao redor da cabine e do dormitório, antes de finalmente avistar uma parada de caminhão maior na próxima saída. Depois de dar ré para um dos poucos espaços restantes, desliguei minhas luzes e acendi a luz do beliche enquanto caminhava para a parte de trás. Então fiz uma pausa. Na loja comprei uma lembrança. Nada extravagante. Apenas um cartão postal com uma foto do Arkansas. Eu também comprei uma faca nova para o trabalho. Voltei para o caminhão e fui dormir. No dia seguinte, já de manhã, os raios solares batiam nos bancos à minha frente e clareavam toda a cabine, fazendo com que eu acordasse. Assim que me sentei na cama, percebi algo estranho pregado na mesinha de cabeceira. Esfreguei os olhos e vi a faca que eu tinha comprado na noite anterior cravada na mesinha de cabeceira com algo nela. A ponta da lâmina foi cravada diretamente no local da I-40, onde eu havia feito a primeira parada na noite anterior. A lâmina havia sido cravada profundamente, prendendo o cartão postal na minha mesinha de cabeceira. Levei vários minutos apenas para soltar a faca o suficiente para retirá-la da mesa de cabeceira. Felizmente, quando virei o cartão postal, nenhuma mensagem havia sido deixada para mim. Até hoje não sei o que vi. Ouço outros caminhoneiros falarem de coisas estranhas que veem nas interestaduais, rodovias dos Estados Unidos e rotas estaduais, mas nunca mencionei minha experiência. Sempre achei que apenas por mencionar essa história, ela voltaria para o meu caminhão, e lá estaria ela, sentada na minha cama e esperando por mim. Eu joguei aquele cartão postal fora e joguei a faca em uma lixeira. Comprei outro cartão postal do Arkansas, apenas para manter a coleção em andamento. Eu tenho 36 até agora. Seja pelo cenário sombrio, pela presença de seres sobrenaturais, ou pelas lendas locais, essas estradas têm um poder único de despertar medo e fascínio. Ao longo do vídeo, você conhecerá relatos assustadores de quem já enfrentou o desconhecido e conseguiu sobreviver para contar a história. A maldição da estrada sinuosa. Eu moro em uma pequena cidade do interior, onde todos se conhecem e as histórias são passadas de geração em geração. Numa cidade assim, os dias são tranquilos e as noites são silenciosas, exceto pelas lendas e mistérios que assombram os moradores. Uma dessas lendas envolve uma estrada sinuosa e escura, conhecida por muitos acidentes fatais. Naquela noite, eu não tive escolha, a não ser pegar essa estrada para visitar um amigo que morava na cidade vizinha. A lua estava encoberta por nuvens pesadas e o farol do carro parecia incapaz de iluminar o asfalto irregular. Cada quilômetro percorrido aumentava minha tensão, enquanto pensava nas histórias sombrias que ouvira sobre aquela estrada. Diziam que era amaldiçoada, que as almas das vítimas dos acidentes rondavam por ali, buscando vingança. O primeiro susto veio quando os faróis iluminaram uma figura solitária na beira da estrada. Meu coração acelerou, e por um instante pensei em parar e oferecer ajuda. Mas a sabedoria local me dizia para seguir em frente, então acelerei, deixando a figura para trás. Após alguns minutos, um som estranho surgiu do motor, e o carro começou a engasgar. O suor frio escorria pelo meu rosto enquanto lutava para manter o controle do volante. De repente, vi um vulto atravessando a estrada à minha frente. Pisei no freio e o carro derrapou, parando a poucos centímetros de um despenhadeiro. Respirei fundo e tentei acalmar os nervos, mas a sensação de ser observado não me deixava em paz. O som de passos pesados no asfalto ecoava ao redor do carro parado. Tranquei as portas e fechei os olhos, rezando para que tudo fosse apenas fruto da minha imaginação. Quando finalmente cheguei ao meu destino, ainda tremendo de medo, jurei a mim mesmo que nunca mais voltaria àquela estrada à noite. A estrada guardava segredos sombrios, e eu tive a sorte de sair ileso dessa vez. No entanto, as vítimas passadas não tiveram a mesma sorte.
e seus espíritos inquietos continuam a assombrar aquela via traiçoeira, esperando para reclamar mais uma alma desprevenida. A estrada escura. Todas as noites, você fica sentado no conforto e segurança de sua casa, mas não faz ideia do que está acontecendo lá fora na escuridão. Não muito longe de sua casa, há um lugar escuro. Você pode não saber, mas está lá. Em todo o país, em pequenas vilas e cidades, há muitos desses lugares sombrios. Quando eu era jovem, morava em uma cidade pequena. Johnny Craig morava do outro lado da minha rua. Eu era amigo de seu irmão mais velho. Ele era apenas um bebê na época. Eu o vi crescendo, mas nunca parei para prestar atenção nele. Às vezes, durante a noite, minha mãe pedia que eu fosse à loja de conveniência do bairro para comprar uma caixa de leite ou um saco de açúcar. No caminho para a loja, tive que passar por uma longa estrada escura. Durante o dia, era apenas um lugar sombreado, com árvores velhas e retorcidas ao seu redor, e terrenos baldios onde nada tinha sido construído e nada seria construído. Eu nunca tive medo dali durante o dia, mas, à noite, era um lugar diferente. Um lugar solitário. Um lugar sombrio e de coisas estranhas. Um lugar de terror e medo. Não havia casas ali por perto. Estava escuro como breu, pois também não tinham postes de luz. Era tudo tão escuro quanto escuro dava para ser. Escuro como a noite mais profunda. As árvores altas bloqueavam a lua e as estrelas, lançando suas longas sombras pela estrada. Sempre que você tinha que seguir esse caminho, andava cada vez mais devagar. Era como entrar em um túnel escuro. Atrás de você estavam as luzes das casas, o som de carros e pessoas caminhando pela calçada. À sua frente, havia apenas um longo e solitário trecho de escuridão, no qual qualquer coisa poderia estar à espreita, qualquer coisa mesmo. Toda vez que eu tinha que passar por aquele lugar à noite, eu ficava com muito medo. Eu esperava que alguém aparecesse, para não ter que andar sozinho, mas nunca apareceu ninguém. Enquanto caminhava por aquele trecho escuro da estrada, eu mantinha meus olhos fixos nas árvores, esperando ver algo ou alguém à espreita na escuridão. Talvez fosse o bicho-papão. Minha mãe costumava me contar sobre o bicho-papão e como ele esperava em lugares escuros por meninos e meninas que se desviavam do caminho. Talvez fosse um predador infantil. Minha mãe também me alertou sobre homens maus que tentavam atrair crianças com a promessa de doces e cachorrinhos. Talvez fosse outra coisa, algo pior. Pelo canto do olho, vislumbrava figuras deformadas agachando-se ali no escuro, esperando o momento em que elas avançariam e me atacariam. Então, naquela área silenciosa e isolada, eles começariam a me rasgar e a fazer coisas indescritíveis, e ninguém jamais me veria novamente. Não sei o que esperava ver à espreita naquele lugar durante a noite. Minha imaginação sempre me superou. Na minha opinião, era uma criatura horrenda, em algum lugar entre o animal e o homem. Tinha membros longos e finos e garras enormes e afiadas. Tinha a pele úmida e viscosa e os olhos que ardiam como fogo. Imaginei-o escondido nos galhos daquelas árvores velhas, caindo sem barulho e perseguindo os meninos e meninas incautos, que passavam pela estrada escura à noite. Uma noite quase me pegou. Eu estava andando por aquela estrada escura e, de repente, não havia nenhuma luz à frente. Foi quando eu soube que estava chegando. Eu podia sentir isso esperando lá na escuridão. Comecei a correr desesperado para fugir, mas eu podia sentir aquilo atrás de mim. Estava se aproximando rapidamente. Eu podia sentir sua respiração na parte de trás do meu pescoço. Eu corri. Eu corri o mais rápido que pude. Eu corri até pensar que meu coração iria explodir. Ele quase me pegou com suas garras, mas eu consegui fugir. Quando voltei para a segurança da minha casa, me olhei no espelho e vi um rasgo longo e irregular na parte de trás da minha camisa, como se uma garra afiada tivesse tentado me agarrar. Isso me assustou muito, e depois desse ocorrido, eu passei a odiar aquela estrada e a evitá-la a todo o custo, mais do que nunca. Uma noite eu não voltarei, avisei minha mãe. Ela apenas riu e me disse para não ser boba. Há algo lá fora no escuro, eu disse a ela.
Não há nada no escuro que não exista na luz, ela me garantiu. Na verdade, o que os adultos sabem sobre o mundo? Os adultos acham que sabem tudo. Eles confiam no que leem, mas apenas leem o que é relatado nos jornais e na TV. Eles dirigem seus carros e nunca precisam andar em lugar nenhum à noite. Eles não sabem o que acontece lá fora no escuro, nos lugares miseráveis e solitários, onde nenhuma luz brilha, onde a escuridão paira como uma nuvem no chão e nenhum pássaro canta. Eu sabia que eles não acreditariam em mim. Eu sabia que não havia nada que eu dissesse que pudesse convencê-los de que algo ou alguém morava lá entre as árvores, naquele trecho escuro da estrada. À medida que fui envelhecendo, fui me esquecendo daquela estrada escura. Fiquei mais alto, fui para o ensino médio, comecei a jogar futebol, aprendi a dirigir e comecei a namorar garotas. Os anos se passaram e, de alguma maneira, eu esqueci da coisa que espreitava lá na escuridão. A lembrança ainda permanecia em um canto distante da minha mente, mas era uma lembrança trancada na infância. Mais anos se passaram e eu nunca pensei nas outras crianças que tinham que andar naquela estrada escura à noite. 3 dias atrás, Johnny Craig desapareceu. Ele morava do outro lado da estrada. Eu era amigo de seu irmão mais velho. Eu o vi crescendo, mas nunca prestei muita atenção nele. Não até ele desaparecer. Eles o encontraram nas árvores naquele trecho escuro e solitário da estrada. Seu corpo estava rasgado e esmagado, quase irreconhecível. A polícia disse que ele foi atacado por algum tipo de animal. No momento em que recebi a notícia, eu já sabia o que tinha de fato acontecido. Johnny Craig foi sido assassinado pela coisa que meus medos de infância haviam criado. A coisa que eu conjurei na minha imaginação. Eu deixei aquela coisa naquela estrada escura. Eu a tinha deixado lá para esperar por um garotinho assustado que estivesse caminhando para casa em uma noite escura. Um garotinho que não conseguiria correr mais rápido do que eu. Depois disso, a cidade cortou as árvores e colocou luzes na estrada. Esse trecho da rua não é mais escuro. Agora, a coisa que espreitava por lá se foi. Foi para outro lugar, onde as pessoas não suspeitam. Foi para outra cidade pequena. Uma cidade pequena como a sua, onde esperará novamente, do mesmo jeito que aconteceu aqui. Esperará que outro menino ou menina assustada apareça. É só uma questão de tempo. Bem-vindos à escuridão, onde o impossível se torna real e as sombras ganham vida. Esta é uma jornada ao passado, onde as histórias de terror se misturam com as lembranças de infância. Prepare-se para ouvir os contos que minha avó contava, aqueles que arrepiavam até os mais corajosos. O enigma do grande cão negro. Meu avô sempre dizia, quando bebia, que se o capeta aparecesse, ele o quebraria na porrada. Numa noite, como de costume, ele tinha bebido bastante e estava voltando para casa junto com minha avó. Ao se aproximarem de uma estrada deserta, a alguns metros de sua casa, apareceu um cachorro gigante. O animal, um cão preto, muito alto, parecia bater no peito do meu avô mesmo estando em 4 patas. A criatura era ameaçadora e imponente. Minha avó, aflita, disse: "João, olha o tamanho desse cachorro." Meu avô, teimoso, continuou encarando o animal. "Eu não tenho medo." Naquele momento, minha avó se lembrou do que meu avô costumava dizer e falou: "Se o capeta aparecer, você mata ele, né? Agora você fica aí com o capeta." Minha avó, com muito medo, falou isso e saiu correndo. Naquela noite, meu avô não apareceu em casa. Quando finalmente retornou, estava todo rasgado, parecendo ter realmente lutado com o cachorro gigante. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu naquela estrada deserta, e ele nunca mais falou nada sobre o assunto. O mistério ficou no ar, e a lenda do grande cão negro continua a intrigar todos que ouvem a história. O segredo da vovó. Bem, eu nasci e fui criada num sítio no interior de SP. Morávamos eu, minha avó Maria, minha mãe e meu irmão. Eu tinha mais ou menos 14 anos quando sonhei que estava num ônibus desses de viagem,
e quem estava dirigindo era uma das minhas tias. No meio da viagem, uma mulher entrou. Eu não consegui ver o rosto dela, mas era engraçado, pois eu sabia que ela era linda. Ela sentou ao meu lado e perguntou: "Como está sua mãe? Ela está bem? Diga a ela que estou com saudades e que mandei beijos. Meu nome é Marlene." Então acordei. Por conseguinte, fui perguntar à minha mãe se ela conhecia alguma Marlene, se seria alguma amiga de infância dela, mas ela não se recordava de ninguém. Ela mesma foi perguntar para minha avó se ela lembrava de alguém com aquele nome, mas minha avó também disse que não. Então deixei para lá. Outro dia, sonhei que estava no quintal da minha casa, sentada num tronco que minha avó Maria tinha colocado para sentar e ficar tomando sol. De repente, senti alguém sentando ao meu lado, e era a tal da Marlene de novo. Mas no sonho, era uma sensação de tranquilidade. Eu não tinha medo dela. Foi aí que eu perguntei quem era ela, e ela me respondeu: "Calma, minha menina. Eu não vou te fazer nenhum mal. Não se assuste. Sou uma grande amiga da sua mãe, mas ela não vai se lembrar de mim. Porém, diga a ela que eu sempre estou pensando nela, e com muitas saudades. Ela vai conseguir. Tenham fé." E sumiu. Isso mesmo. Ela desapareceu do nada. Depois daquilo, acordei toda arrepiada e fui correndo contar à minha mãe. Ela entendeu que deveria ser algum sinal, pois nessa época, minha mãe estava lutando para conseguir a pensão do meu pai. A parte mais arrepiante foi quando, em outro dia, sentada na sala, sozinha à noite vendo filme, com todos já dormindo, olhei para o lado em direção à cozinha e eu a vi. Era ela, a Marlene. Ela passou ao meu lado em direção aos quartos. Parecia que meu corpo estava anestesiado, pois eu não conseguia me mexer e nem falar nada. Só pude sentir a presença dela e me arrepiar dos pés à cabeça. Assim que ela desapareceu da sala, eu corri para o quarto gritando por minha mãe e chorando de medo. Ela me acalmou dizendo que poderia ser meu anjo da guarda, mas com certeza ficou preocupada com aquela situação. E no dia seguinte, conversou com a patroa dela, a qual era espírita e frequentava um centro espírita kardecista. Ela contou tudo sobre meus sonhos e sobre a visão da tal mulher. Então, elas resolveram me levar para esse centro espírita. A princípio foi tudo muito tranquilo. Muitas orações, passes, e como eu era menor, fiquei na sala com algumas crianças assistindo palestras, e minha mãe com a patroa dela foram para uma outra sala. Um tempo depois, vi minha mãe saindo da sala aos prantos. Ela tremia demais, e a patroa dela tentava consolá-la. Eu não sabia o que estava acontecendo, mas sentia que não era algo bom. Por conseguinte, fomos para casa. Assim que entramos, minha mãe foi logo fazendo perguntas para minha avó. "Mãe, por que a senhora mentiu para mim todos esses anos? Por que me escondeu isso? Quem é Marlene?" "Porque eu sei que a senhora sabe quem é ela." Foi quando minha avó Maria sentou no sofá e chorando começou uma história inacreditável, mas verídica. Minha avó foi casada com meu avô Aristides, dono de fazendas em MG, e era muito mulherengo. Dava muito trabalho para minha avó. Mas mesmo assim, tiveram mais de 10 filhos. Para cada filho que nascia, minha avó Maria contratava uma babá diferente e meu avô teve um caso com uma dessas babás. Certo dia, minha avó grávida, descobriu que a babá estava grávida do meu avô também. No dia no parto, as duas tiveram seus filhos no mesmo dia. Porém, uma desgraça aconteceu. O filho da minha avó era natimorto e a babá morreu no parto, mas a criança sobreviveu. Então, minha avó, por compaixão, fez um pacto com meu avô. "Eu crio a criança da babá como se fosse minha, e você enterra nosso filho com ela. Ninguém precisa saber disso, e essa história morre aqui também." Claro que meu avô aceitou. Isso mesmo. A mulher dos meus sonhos e que parecia para mim era a babá que teve um caso com meu avô. Ela era a minha avó verdadeira. Seu espírito só queria descansar. Então resolveu dar um jeito de revelar toda a verdade para minha mãe. Então, depois disso, ela nunca mais apareceu em meus sonhos. O homem com olhos negros. Uma mulher chamada Jamie falou sobre sua estranha experiência de conhecer um homem com olhos completamente negros. Esta história foi contada em um podcast de 29 de novembro de 2018, no site paranormal da rádio Ground Zero, com Clyde Lewis.
Em 1998, casei-me com um cidadão mexicano e me mudei para a casa dele, onde moravam seus numerosos parentes. Logo, decidimos ir para a cidade de Matamoros, com a ajuda de meu marido e seus parentes, para visitar sua avó idosa. Quando saímos de casa, sentei-me no banco de trás do carro e apenas olhei pela janela. E de repente, algo pareceu me pedir para olhar para a direita e ali, entre um grupo de pessoas que estavam no meio-fio, havia um homem que era muito diferente dos demais. Em primeiro lugar, notei o rosto dele, pois era muito incomum. A princípio, até me pareceu que ele não tinha olhos, mas sim grandes buracos negros no crânio. Mas então percebi que ele tinha olhos, mas eram completamente pretos. Com aqueles olhos negros, o homem estava olhando diretamente para mim. Ele olhou até dobrarmos no cruzamento. De repente eu me senti muito mal. Tanto que tivemos que interromper a viagem. Lembro que estava sentada e repetindo tudo para meu marido. Estou me sentindo muito mal, estou me sentindo mal. Os parentes do meu marido disseram que eu me sentia mal por causa do tempo quente, porque supostamente eu estava acostumada com o frio. O fato é que antes do casamento eu morei vários anos no Alasca, e então foi muito difícil para mim me adaptar ao clima mexicano. Mas eu disse a eles que não achava que fosse por causa do calor. Foi só que algo me quebrou e até achei que estivesse morrendo. Comecei a pedir para me levarem ao hospital, mas os parentes do meu marido decidiram voltar para casa comigo. Levaram-me para o quarto, fecharam as cortinas e a mãe do meu marido deitou-me na cama. E então aconteceu algo que eu nunca teria acreditado antes. Um detalhe cultural é que no México, os curandeiros locais costumam realizar rituais com um ovo. A mãe do meu marido trouxe um ovo cru e começou a empurrar o ovo pelo meu corpo. Nunca acreditei em superstições e presságios, mas ela tinha sua própria visão das coisas. Ela rolou o ovo em diferentes partes do corpo e ao mesmo tempo sussurrou algo ou pronunciou uma prece. Não sei o que foi, mas assim que ela rolou o ovo na minha mão direita, o próprio ovo explodiu na mão dela. O ovo respingou em seu rosto e em tudo ao redor. Mas o mais estranho é que 5 minutos depois, de repente, me senti melhor. Tudo isso era tão incompreensível para mim, mas eu vi com meus próprios olhos. Quando mais tarde comecei a ouvir histórias sobre crianças com olhos negros, imediatamente me lembrei daquela pessoa assustadora. As aterrorizantes crianças de olhos negros. De onde elas são? Elas têm grandes olhos negros e nenhuma íris. Elas são apelidadas de crianças de olhos negros ou Black-Eyed Kids e supostamente parecem ser uma espécie híbrida entre humanos e alienígenas. O primeiro caso de aparição das crianças de olhos negros foi relatado em 1998. Desde então, os casos de encontros com crianças de olhos negros inexplicavelmente se multiplicaram. Aqueles que viram as crianças de olhos negros afirmam que parecem não ter alma e emitem sentimentos negativos e assustadores. Existem inúmeras afirmações de que essas crianças vêm de uma estranha procriação entre humanos e espécies alienígenas cinzentas. A primeira aparição registrada das crianças de olhos negros, ou Black-Eyed Kids. Em 16 de janeiro de 1998, o jornalista Brian Bethel estava em um estacionamento com o motor do carro ligado. Enquanto estava sentado, 2 meninos se aproximaram, pararam perto de sua janela aberta e pediram uma carona para casa, e, em seguida, pediram que ele os deixasse entrar. Ele descreveu sua reação imediata como sendo semelhante a uma resposta biológica típica em caso de ataque, uma descarga repentina de adrenalina e ansiedade. Ele resistiu ao impulso de deixá-los entrar e as crianças ficaram extremamente agitadas e exigentes. Quando ele fechou a janela do carro, elas passaram a ficar bastante agressivas. Ele diz que, ao fechar a janela, olhou em seus olhos tão negros quanto carvão e sentiu um medo inexplicável, quase paralisante. Eram as crianças de olhos negros. Ele então ligou o carro, deixando-os no acostamento. Kyle, de Boise, Idaho. Um amigo me ligou tarde da noite, completamente apavorado. Ele estava na cidade com sua namorada
e eles pararam em um mini-mercado para comprar alguns lanches antes de voltar para seu apartamento para começar uma maratona de filmes. Quando eles estavam no estacionamento, duas crianças chegaram perto do carro. O que mais me assusta nisso é que meu amigo ficou tão abalado com o que aconteceu que me ligou para contar antes de fugir de lá. Eu conseguia sentir o medo em sua voz quando atendi. Ele disse que as duas crianças bateram em sua janela e pediram que ele as levasse a um ponto de ônibus a vários quilômetros de distância. Mas meu amigo disse que as duas crianças tinham olhos pretos sólidos e também falavam com uma confiança estranha, quase como se fossem mais velhas do que pareciam. Ele disse que sentiu vontade de abrir a porta, como se as crianças estivessem exercendo uma espécie de controle da mente. As crianças finalmente entenderam a mensagem e foram embora. Disse ao meu amigo que esperasse e desliguei. Quando meu amigo estava saindo do estacionamento, ele foi atropelado por um caminhão que matou instantaneamente tanto ele quanto sua namorada. O motorista do caminhão disse à polícia que desviou para evitar bater em duas crianças de olhos negros que estavam na beira da estrada. Crianças de olhos negros em Pittsburgh. Minha esposa e eu nos mudamos para Pittsburgh, PA, em 2001. Ela tinha família lá e sempre quis estar perto deles. No início, alugamos um apartamento por 1 ano, enquanto nos estabelecíamos em novos empregos. Passado o ano, decidimos ficar na cidade. Então começamos a procurar uma casa. Em 2002, mudamos para nossa própria casa, um lugar de apenas 1 andar que encontramos por um bom preço. O bairro era limpo e silencioso e em poucos meses, conhecemos a maioria das famílias do quarteirão. Era um ótimo lugar para morar. Minha esposa e eu trabalhávamos praticamente no mesmo horário, então, exceto por horas extras ocasionais, geralmente chegávamos em casa na mesma hora. Este estranho incidente aconteceu conosco em setembro de 2002. Era um dia de semana já no final do mês. Cheguei em casa primeiro e minha esposa cerca de meia hora depois de mim. Nós conversamos por uns minutos, mas minha esposa não estava se sentindo muito bem. Então ela foi para o quarto se deitar. Eu estava sentado na sala, assistindo a alguns esportes. Cerca de 15 minutos depois que minha esposa foi para o quarto, houve uma batida na porta da frente. Coloquei minha bebida e o controle remoto da TV no chão e rapidamente me levantei. Era estranho porque as batidas continuavam. A pessoa não desistia. Quando abri a porta, havia um garoto parado no degrau. Ele estava vestindo um top cinza com capuz e suas mãos estavam enfiadas nos bolsos. Eu nunca tinha visto esse garoto na vizinhança antes. Ele estava olhando diretamente para mim e seu olhar era bastante cruel. Antes mesmo de eu dizer qualquer coisa, o garoto disse: "Quero entrar na sua casa agora." O cabelo na minha nuca se arrepiou. O tom desse garoto era tão frio. Ele parecia ter cerca de 10 anos. Eu olhei para ele e percebi que seus olhos eram totalmente pretos. Eu senti que estava começando a entrar em pânico. Não sei por que fiz isso, mas olhei para além dele, para a rua. Talvez eu estivesse esperando que houvesse mais alguém ali fora, não sei. Quando olhei de volta para o menino, só olhei para o rosto dele. Não aguentava aqueles olhos. Então olhei para baixo e percebi que não conseguia realmente ver seus pés. Eu sei como isso parece estranho. Eu realmente não sei como explicar. É quase como se as pernas dele tivessem sumido. Bati a porta na cara dele e me virei para ver minha esposa correndo para dentro do quarto. Ela parecia assustada e me disse: "Tem um garoto batendo na janela do quarto e ele está com os olhos negros." Fiquei tão atordoado que não sabia o que dizer. Abri a porta da frente novamente, mas não havia ninguém lá. Corri para fora e fui para o canto da casa onde ficavam as janelas do nosso quarto. De novo, não havia ninguém lá. Devia haver 2 dessas crianças, mas simplesmente não consigo imaginar que tenham conseguido sair de perto da casa tão rapidamente. Havia algo tão estranho no menino que vi parado nos degraus e nunca entendi por que não conseguia ver seus pés. Por muito tempo, pensei que já tínhamos visto fantasmas. Foi apenas no ano passado que encontramos histórias de crianças de olhos negros na internet. Agora acreditamos que foi isso que testemunhamos. Felizmente, eles nunca mais voltaram.